Gente, boa tarde. Obrigada a todos vocês pela presença aqui nessa segunda-feira gelada, mas tenho certeza que vai valer a pena pelo papo. Bom, eu queria agradecer muito pelo convite para mediar essa mesa incrível. A verdade é que a minha especialidade é o futebol, mas o esporte me move e me motiva, não só como jornalista, mas como entusiasta. E as histórias contadas por Pedro Bial sobre Isabel e por Uirá Machado sobre o Mequinho exemplificam bem porque o esporte tem esse poder quase transcendental de mexer com as pessoas. Então, acho que vocês conhecem, mas eu vou fazer aqui, né, aquela coisa que a gente precisa fazer. O Pedro Bial é jornalista, escritor, cineasta e apresentador de TV. E aqui uma curiosidade que eu não sabia, foi jogador de basquete profissional até os 23 anos. Jogou no Fluminense, em seleções cariocas e na seleção brasileira sub-20. E, segundo o Google, ele mede 1,92. Eu achei que era relevante, já que ele jogou basquete, né? Enfim. É isso mesmo? Foi um processo de encolhimento, mas eu medi 1,92 m. Mas é isso mesmo, 1,92? Eu prefiro não me medir mais. Tudo bem. E, bom, é autor de Isabel do Vôlei, da Vida, a Onda Mais Alta de Ipanema, pela editora Gente, uma biografia sobre Isabel Salgado, jogadora de vôlei que marcou gerações. Talvez mais importante que isso, o Pedro era amigo da Isabel desde a adolescência. Então, bem-vindo, Pedro. Obrigada. Muito obrigado, Anitta. E o Uirá Machado é formado em Direito e Filosofia pela USP, trabalha como jornalista na Folha de São Paulo desde 2004, foi repórter, editor e secretário assistente de redação, atualmente é editor da Casa Folha e é autor de Entre Bispos e Reis, a história de Mequinho, um gênio brasileiro do xadrez, pela editora Todavia. Bem-vindo, Uirá. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, o Paulo começou falando uma mesa sobre esporte, então eu vou começar aqui tirando band-aid, que talvez seja um incômodo de todos. Uirá, xadrez é esporte? Xadrez é esporte da mente, mas para eu tirar ainda mais o band-aid, não é um livro sobre esporte, nem um livro sobre xadrez. É como você falou, o esporte é transcendental mesmo, e eu considero o meu livro, por causa da trajetória do Mequinho, um livro sobre excelência e um livro sobre uma trajetória heróica e dramática de um brasileiro incrível e, portanto, é um livro sobre seres humanos. E eu acrescentaria que, em inglês, há essa distinção entre sport e game, esporte e jogo. Então, o chess, né, o xadrez, seria um jogo não necessariamente esportivo. E acrescentaria também que todo esporte é mental. A partir de uma certa qualidade, quando se chega a um nível de excelência atlética, técnica, física, esportiva, o que decide é a cabeça, o que decide é o emocional. Aliás, estamos prestes a ver isso, mais uma vez, ser comprovado na Copa do Mundo. O João Fonseca já está mostrando isso para a gente. João Fonseca está mostrando isso para a gente. 19 anos e aquela cabeça. E o João Fonseca está mostrando isso para a gente da maneira mais humana, porque ele perde. Ele não só vence, ele perde. Eu espero que... Bom, a gente sempre torce para ele chegar ao fim, ganhar Roland Garros, mas é muito importante o reconhecimento da falha, da derrota. E, agora, puxando a brasa para mim, a sardinha, porque esse cara vendendo o livro dele, meu Deus, eu quero comprar 10, assim. A geração da Isabel, que foi, assim, fundamental para que o vôlei se tornasse o esporte popular que é no Brasil, educou o público, educou uma torcida e se destacou perdendo. Isabel não tem nenhum grande título, não ganhou uma medalha olímpica, não ganhou nenhum campeonato mundial, mas ela foi inspiradora de gerações que alcançaram esses objetivos, essas conquistas, e houve momentos absolutamente, pensando assim do ponto de vista esportivo estrito, meio surreais, meio excêntricos. Aqui, quando o vôlei feminino explodiu, foi num mundialito promovido pelo Luciano do Vale, na Record, no Ibirapuera, e era um jogo contra as japonesas, está no livro agora. E a torcida começou a jogar, era uma distribuição de iogurtes de graça para os torcedores.
E sempre que o Japão fazia ponta, a torcida jogava iogurte na quadra, inviabilizava o jogo, aquela confusão, se comportava mal. A Isabel pegou o microfone e deu um pito na torcida. Não é assim que se torce isso e aquilo, aquilo. É meio uma cena, né, bastante louca, uma atleta ensinando a torcida a torcer. E mais, perderam o jogo. É lindo. Bom, eu queria ouvir vocês sobre as motivações de vocês para escreverem seus respectivos livros. Por que vocês decidiram se debruçar sobre esses personagens? Para escrever uma biografia, é necessário que o biografado ocupe um espaço especial na sua história? E se sim, quais os papéis desses personagens nas vidas de vocês? Por acaso, eu fiz a pergunta mais óbvia, antes da gente entrar para o Iraque, e complementa a sua pergunta. Você joga xadrez? Pois é, o Bial me perguntou isso, que todo mundo me pergunta, e depois me pergunta a motivação, né? Eu jogo xadrez mais mal, não é por isso que eu fiz essa biografia, e eu não tenho, ao contrário do Bial, nenhuma relação com o biografado. O Bial era amigo de infância da Isabel, e eu não conhecia o Mequinho. O que aconteceu são dois fatores, na verdade, curiosos. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, e eu tinha um sonho de virar escritor, mas quando eu estava na faculdade de Direito, eu fixei a idade de 40 anos para virar escritor, porque foi a idade que o Raduan Nassar publicou Lavoura Arcaica. O Raduan Nassar fez a faculdade de Direito, eu aprendi isso lá e falei, 40 anos é uma boa idade, vou estar maduro o suficiente. Fixou e cumpriu. Eu cumpri. É louco, hein? Um pouco porque chegou a pandemia em 2020. E foi quando eu fiz 40 anos de idade. E eu comecei a fazer cursos de escrita, cursos online de escrita, e comecei a estudar xadrez. Eu já sabia jogar, comecei a estudar xadrez e topei com a história do Mequinho num vídeo de um canal de YouTube chamado Xadrez Brasil. E vi que era uma história absurdamente fantástica, era uma história incrível. O Bial conhece a história do Mequinho, ou pelo menos tem isso na memória, porque viveu a época em que o Mequinho era uma celebridade no Brasil. Para quem é mais novo, isso é estranho. Um jogador de xadrez era uma celebridade no Brasil a partir do final dos anos 60 e ao longo da década de 70. A gente tinha uma santíssima trindade do esporte brasileiro, que era Pelé, Emerson Fittipaldi e Mequinho. Ele era tão famoso que ele era capa de jornais, capa de revistas. Quando ele virou grande mestre internacional, ele é recebido no aeroporto do Galeão pela torcida do Flamengo, pela bateria da Mangueira, desfila em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelo Rio de Janeiro, é recebido por inúmeras autoridades, governador, arcebispo, presidente da República, e é ovacionado no Maracanã num jogo entre Flamengo e Vasco, as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, com o perdão do Fluminense aqui, mas... E é a melhor. Então o Mequinho era essa celebridade e eu não sabia nada disso. Eu achava Nem um absurdo, eu adoro esporte. Nem eu, nunca tinha ouvido falar, até ler o livro. Eu adoro esporte e não sabia de nada disso. E eu fui pensando, puxa, essa história é muito incrível. Eu fui me aprofundar um pouco, o Mequinho, ele aprendeu a jogar xadrez praticamente sozinho, quando ele tinha 5 anos de idade. Por volta dos 7, ele já ganhava de adultos. Aos 13, ele foi campeão brasileiro, e isso é um recorde, na época, era o campeão nacional mais jovem da história do mundo, não da história do Brasil. Aos 15, campeão sul-americano, campeão continental mais jovem da história do mundo, não da América do Sul. Vira grande mestre, ganha torneios muito importantes, atinge o 3º lugar do ranking internacional, é cotado para ser campeão mundial e abandona o xadrez no auge da carreira aos 79 anos, em 1979, aos 27 anos, sem muitas explicações. Ele dizia que tinha uma doença neuromuscular chamada miastenia gravis, se converte para o catolicismo, vira integrante da Renovação Carismática Católica, diz que foi abençoado por um milagre de Jesus Cristo, que salvou a sua vida, tenta virar padre, faz seminário, não vira padre e volta a jogar xadrez. Isso é uma história incrível. Não preciso saber jogar xadrez, eu não preciso conhecer o Mequinho, eu preciso saber reconhecer uma história. Eu sou jornalista, como você falou, desde 2004 na Folha de São Paulo. Então, eu só preciso saber reconhecer o que é uma boa pauta. E foi por isso que eu quis fazer esse livro, sem nenhum envolvimento pessoal. Algumas coisas, posso comentar algumas coisas? Claro. Essa
nessa pergunta estava embutida a questão de se a gente faz uma biografia porque é atraído pelo que se identifica com aquele personagem ou não. Eu transporto para essa resposta o que sempre me valeu como repórter. Quando me davam uma pauta de um assunto que eu não dominava, que me era estranho, que me obrigava a estudar mais, era quando saíam as melhores matérias. Então, não exatamente fazer aquilo que já é naturalmente, do que eu gosto naturalmente, resulta nos melhores resultados. Resulta nos melhores resultados é maravilhoso. É assim que se fala, tá? Em inglês. Então, eu, por exemplo, já fiz algumas biografias. Uma fílmica, que foi do Jorge Maltner, o Filho do Holocausto, que eu admiro e não tenho nada em comum no sentido do projeto de Brasil. Outro também que tinha um projeto de Brasil, e que aí não preciso nem dizer que eu não tinha nada em comum, a não ser o fato de ser empregado dele, Roberto Marinho. Depois, Luiz Helena, Mulher do Brasil, que é um livro aparentado desse, porque são, enfim, duas mulheres brasileiras de grande destaque, sendo que Luísa vem de Franca, de uma cultura do interior paulista, se bem que Franca já é bastante mineira na sua cultura, é uma história extraordinária de uma empresária, empreendedora, visionária, e essa daqui, minha parceira de Ipanema, de um outro Brasil, um Brasil urbano, de um projeto de Brasil que não rolou. A gente pode falar disso mais tarde. Quanto ao Mequinho, não é por acaso que ele aparece em 69, são 10 anos, parece os Beatles, né? 10 anos assim de um estouro. Aquilo era qualquer expressão brasileira de sucesso, em qualquer atividade, e principalmente no esporte, que era um pouco mais domado, amestrável ideologicamente, era muito explorada pela ditadura. Então, Emerson, a Copersucar, nós tínhamos uma... Acho que isso também pouca gente sabe. Nós tínhamos uma escuderia brasileira, integralmente brasileira, era a Copersucar. E Emerson Fittipaldi era o atleta. Esses brasileiros de destaque internacional eram muito incentivados e incensados pelo regime. E natural que fosse assim. Mas eu imagino também o preço que se pagava o ser humano, que pagava o ser humano por esse destaque. Sempre lembrando que o Pelé, que era digamos, o cume desses que a gente vem citando, ele compra uma briga muito difícil com o regime quando ele diz que não vai para a Copa de 74, tendo vencido a Copa de 70. Aquilo foi um conflito mesmo, acobertado, mas que houve entre os militares e o Pelé. Então, acho que tem uma expressão de um Brasil, né? O Brasil que vai para frente, ame-o ou deixe-o, e era ótimo, porque a musiquinha era assim: esse é um país que vai para frente, Era assim a música. E só para complementar, Bial, no caso do Mequinho, o slogan da ditadura era... O Brasil já tinha sido tricampeão, né? Era vamos ser campeões dos pés à cabeça. Era exatamente isso. Bial... Bom slogan. Bial, além do seu livro, eu tive uma sensação de que não se trata exatamente de uma biografia, mas é uma ode a Isabel, a essa mulher que ela foi, como você gosta de dizer no livro, que ela é. Eu queria te ouvir justamente sobre essa diferença entre você escrever uma biografia dessa pessoa que tem um lugar tão grande no seu coração, a biografia do seu chefe, como você falou, que você escreveu, né, do Roberto Marinho, e também a biografia da Luísa Helena, dona do Magalu, enfim, essa mulher inspiradora. Segundo o biógrafo dos biógrafos brasileiros, Rui Castro, eu errei em todas, né, porque tem que deixar a pessoa morrer. A Luísa está viva, bom, Isabel, infelizmente, morreu. Roberto Marinho já tinha morrido, mas você não deve escrever uma biografia sobre o seu patrão. Que mais? Enfim,
As declarações de princípios têm sempre aquele último, né? Não obedecer nenhum dos anteriores, se for o caso de não obedecer. Eu procuro ser honesto, né? Eu estou contando a história dessa posição de repórter do Globo escrevendo sobre o fundador do Globo, de amigo da Isabel escrevendo sobre a Isabel. Eu não vou, em primeiro lugar, ocultar esse meu envolvimento, ou profissional ou afetivo, com o retratado. No caso da Isabel, foi um pedido dos filhos. Ela teve muitos, né? Como a gente sabe, além dos biológicos, também depois, por último, um adotivo. E eles vieram falar comigo, me pedir que eles queriam que os netos soubessem quem foi essa avó. A prudência recomendaria eu dizer não, mas seria impossível dizer não. E também seria impossível mascarar o meu amor pela Isabel, minha profunda amizade com ela, minha profunda ligação biográfica, afetiva com ela. Então, eu comecei o livro, acho que no início vou fazer uma cartinha, uma espécie de disclaimer, assim, faço uma carta para a Isabel e depois a gente entra na biografia. Bom, a carta foi até o final, o livro é uma carta só. Eu acho que o Irá pode dizer o que ele acha disso, mas assim, como toda a história, a biografia não precisa, aliás, não deve ter uma fórmula. Cada biografia, cada história pede a sua forma de ser contada. Essa forma não deve virar fórmula. Eu vou dar um exemplo. Assim, em algumas plataformas de streaming hoje, as pessoas estão sentindo alguma coisa esquisita com os documentários. Por quê? Porque os documentários estão obedecendo exatamente a mesma fórmula. Acontece tudo do mesmo jeito. Tem uma abertura de um jeito, depois... não dá. A gente tem que ter a sensibilidade de deixar o material, a matéria-prima, dizer como é que ela quer ser narrada. Isso como é que aconteceu com você? Você, que como eu, está na lida de jornalismo diário, na hora que você tem o desafio e encara a proposta de fazer um livro, é libertador e é assustador, né? Posso complementar, que eu ia perguntar justamente sobre a estrutura narrativa que você escolheu usar, Uirá, porque o seu livro começa com esse grande momento, né, que você definiu como o Mengo, a Manga e o Meca, que eu adorei, achei maravilhoso. Mas logo na página 50 a gente já sabe um pouco do fim dessa grande carreira. Por que você escolheu logo de início o fim? Bom, eu tenho que dizer que eu já descumpro também duas regras do Rui Castro, assim como o Bial. A primeira, o biografado tem que estar morto e o Mequinho ainda está vivo. E a segunda, o Rui Castro diz que a biografia começa pelo nascimento, conta o meio da vida e termina com a morte. É uma ordem cronológica e ele fala exatamente nessa ordem. E eu descumpri. Eu começo com 1972, quando o Mequinho tinha de 19 para 20 anos, pulo para 1979, quando ele tinha 27, e aí eu volto para o nascimento dele em 1952. Na verdade, eu volto para os antepassados dele até ele nascer. Eu escolhi assim por dois motivos. O primeiro, eu me surpreendi muito quando eu descobri que o Mequinho tinha sido tudo isso e tinha essa cena, essa recepção no aeroporto. Aquilo, para mim... bom, o cineasta é o Bial, mas aquilo para mim já é muito cinematográfico, é uma cena aquilo. E eu queria que as pessoas já entrassem naquele ambiente, naquela cena em que a gente tinha um enxadrista passando por todas aquelas homenagens. Eu queria que as pessoas fossem levadas dentro do livro por uma ação muito legal e inesperada para a maior parte das pessoas. E como o Mequinho ainda está vivo, e como o Google permite que as pessoas descubram muitas coisas, você até me disse que foi pesquisar um pouco, né, sobre o Mequinho, eu resolvi já lidar com o que poderia ser o elefante na sala, já contar o que tinha acontecido com o Mequinho, que ele tinha abandonado um torneio
E aí o livro passa a ter alguns mistérios que conduzem a narrativa. Primeiro, como foi possível que um garoto do interior do Rio Grande do Sul tivesse atingido um nível de excelência tão alto num esporte sem a menor tradição no Brasil. Como ele fez isso sozinho, sem professor, sem livro, sem revista especializada. É um gênio. E como que ele fez isso? Então, esse é o primeiro. O segundo é como as coisas acontecem entre 72 e 79. Como aquela enorme promessa de ser campeão dos pés à cabeça não vinga. Como que ele abandona um torneio. Como que ele passa a ter problemas tão graves que o levam a abandonar a maior paixão da vida dele e trocar por uma nova paixão, que é a religião. Então, do ponto de vista narrativo, eu tentei criar alguns suspenses, alguns mistérios na cabeça de quem fosse ler, para aquilo ir conduzindo a história, para dar emoção. Porque eu fiquei pensando, puxa, eu vou escrever sobre xadrez. Os enxadristas talvez leiam, mas talvez eles se aborreçam com o fato de não ser um livro de xadrez, não é um livro que tem partidas comentadas. E quem não gosta de xadrez talvez se assuste com o fato, puxa, é um livro de xadrez. E eu quis, logo de cara, deixar claro que não é um livro de xadrez. Eu quis mostrar que é uma baita história e queria prender o público por aí. Então foi assim que eu resolvi, e obviamente tem muito do jornalista nisso, identificar o que é o lead, o que é o primeiro parágrafo, como que eu vou embocar aquela história. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, os nossos produtores estão passando do lado, então é só chamar que eles contemplam. Acrescentar uma coisinha, porque sobre essa forma de narrar, a forma que o autor escolhe ou que é escolhido pela forma, o New Journalism, ele abriu ali umas possibilidades para os escritores de não ficção e que basicamente hoje todos que escrevem não ficção, seja biografia ou seja, sei lá, Daniela Arbex, que escreve livros maravilhosos sobre eventos e tudo, se utilizam de recursos da ficção para contar. E é necessário que seja assim. Então, tem uma hora que você está lendo um romance, quando dá certo, e te arrebata, como se, pô, nem parece verdade, né? Parece mentira. Aliás, essa expressão, né? Parece mentira. E vocês sabem que eu agora estou muito envolvido, estou na direção do núcleo de documentários da Globo e tenho dirigido documentários, fazendo supervisão geral. E os documentários, quando dão certo, quando acontecem, e nós também usamos recursos de edição de não ficção de ficção para o relato de não ficção, as pessoas começam a se relacionar com aquilo como se fosse uma ficção. Vale o Escrito, que foi uma série que a gente fez sobre o Jogo do Bicho, as guerras do Jogo do Bicho, um negócio espantoso, com a candura que aquelas personagens falaram sobre a sua lida. As pessoas acompanharam aquilo como se fosse novela. A Xana, a filha do Maninho Garcia, recebeu centenas de pedidos de casamento nas redes sociais, como se fosse a namoradinha do Brasil. É um negócio extraordinário. Agora, o Testamento, que virou um fenômeno pop, que a Camila Apple levantou, as pessoas estão se relacionando com aquilo como uma novela, né? Então, eu acho que tem essas camadas, né? Que uma vez que você conta uma história, deixa de ser uma vida, passa a ser uma história. A biografia é isso, né? É uma história de uma vida, não é aquela vida, é uma biografia. Queria entrar um pouquinho mais nos personagens biografados. Ambos, Isabel e Mequinho, tinham muito talento, mas acho que talvez uma diferença entre eles fosse a relação que eles tinham com a disciplina. Porque a Isabel treinava, claro, mas ela era uma indisciplinada por natureza, quase um bicho selvagem, como você descreve, né, Pedro? E o Mequinho, desde criança, não, era muito, muito disciplinado. Então, como a disciplina ou a falta dela moldou o caminho desses atletas? A Isabel não era indisciplinada, ela era insubordinada diante da disciplina que lhe era imposta. A questão é a seguinte: quem precisa acordar cedo, de madrugada, com toque de alvorada, é militar que é indisciplinado. Quem tem disciplina não precisa acordar cedo, pode acordar a qualquer hora do dia e ser disciplinado. Uma pequena implicância com meus queridos militares. Mas é porque eu já fui atleta e a gente era concentrado em quartel e era aquela corneta de manhã, era um negócio inesquecível.
Mas, enfim, mais uma vez, Isabel ela virou a musa da redemocratização. O esporte era muito, e até hoje, muito conduzido com uma lógica militar, de a hierarquia necessária, mas um autoritarismo nem sempre bem-vindo. E ela perguntava, mas por que é assim? E era castigada só de perguntar por que era assim. Esse exemplo de independência, de coragem, de honestidade, inspirou para além do esporte, tanto que ela virou a musa da democracia do país, não apenas do vôlei ou do esporte. No caso do Mequinho, tem uma questão primeira que você não atinge grande nível de xadrez se não for por meio de muito estudo. Obrigatoriamente, você tem que olhar o tabuleiro horas e horas a fio por dias e dias, meses e meses, anos e anos. Não tem alternativa, você tem que conhecer mais de 50 mil posições de xadrez, e é isso mesmo, os estudos variam entre 50 mil e 300 mil posições de xadrez para você atingir o nível de grande mestre, que é o nível que o Mequinho atingiu. Então não tem segredo, não tem caminho. Você precisa estudar, e naquela época o estudo era particularmente difícil. Bom, obviamente não existiam os computadores, mas não existiam os livros aqui no Brasil que permitissem ao Mequinho ler as jogadas que outros grandes mestres já tinham feito. Ele tinha que tentar sozinho, reproduzir sozinho, um pouco como o Bob Fischer fez nos Estados Unidos, embora lá tivesse literatura, mas o Mequinho jogava sozinho contra ele mesmo, assim como o Bob Fischer, para ir testando as soluções. Agora, tem uma diferença outra em relação a Isabel, além dessa da indisciplina. A Isabel jogava um jogo coletivo e ela era uma atleta que valorizava o coletivo, especialmente a amizade com a Jaque, mas não só com a Jaque. Ela valorizava a equipe, o time, ela brigava por todo mundo, ela tinha esse senso de coletivo o tempo inteiro. O Bial conta isso bem no livro. No caso do Mequinho era o oposto. O xadrez é um esporte individual, obviamente, mas o Mequinho fazia questão de reafirmar a individualidade dele dentro do xadrez. Então ele não aceitava, ele não tentava fazer com que outros jogadores brasileiros aprendessem o conhecimento que ele tinha. Ele não dividia o conhecimento dele. Quando ele levava assistente para as competições, ele levava sempre jogadores de nível razoável, mas ele evitava compartilhar as jogadas em que ele estava pensando. Ele tinha um certo receio de que o conhecimento dele fosse cair em mãos erradas, mãos inimigas. No caso, era a União Soviética, grande inimigo do Ocidente durante a Guerra Fria. E o Mequinho tinha essa paranoia, mas por causa dela, e não só por causa dela, ele era extremamente individualista no desenvolvimento no esporte. Bem o oposto da Isabel. Esse é justamente o tema que eu queria entrar, né? Ao longo do livro, Pedro, você fala diversas vezes sobre esse papel da Isabel na construção do vôlei brasileiro. Você até citou isso aqui no início. E para alguém da minha idade, é muito louco pensar que, como você conta, um dia o basquete já foi o segundo esporte do país. Eu não tinha a menor ideia disso. Bicampeão mundial, né? Eu não era nem viva, então não, é algo que eu não atinjo, né? E aí, com a Isabel, a geração dela contribuiu para que esse cenário mudasse, e hoje o vôlei, sem dúvida, é o segundo esporte mais popular do Brasil. Então, queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre o papel da Isabel na imagem que o vôlei tem hoje para o brasileiro, mesmo que, como você citou, efetivamente, ela não tenha conseguido grandes títulos. É importante dizer que Isabel pelo vôlei feminino e o Bernard Haasmann no vôlei masculino, que foi chamada geração de bronze, se não me engano. Era a geração que antecedeu ao grande time de 92, que ganhou a primeira medalha de ouro olímpica, em que eu estava lá. Eu tenho uma medalha, eu fui cobrir o primeiro treino dessa seleção de 92, de Maurício, Negrão, e aquele timaço, Dante, todo mundo, Giovanni, o que virou técnico agora, enfim, não vou lembrar todo mundo. E aí não tinha nenhum repórter, ninguém foi cobrir o primeiro treino daquela seleção olímpica de 92 masculina em Barcelona, ninguém. Eu era o único repórter. E aí, então, estabeleceu-se uma relação de amizade, né, de parceria com o time. Sei lá, quando fez aniversário de 10 anos ou 20 da conquista, eles me deram uma medalha. É o máximo, né? Bom, além de ficar aqui me gabando,
A pergunta era Isabel na construção do vôlei, né? Isabel e o masculino são gerações, né? Enquanto o basquete entrou em várias administrações infelizes de seus cartolas, o vôlei teve um dirigente que era um jogador de vôlei que eu vi jogar, extremamente indisciplinado, catimbeiro, brigão, que se chamava Carlos Arthur Nussmann, e que se mirava no João Avelange para seguir os passos do João Avelange e fazer igual a ele. Fez igual no sucesso, fez igual em atividades que depois foram consideradas criminosas, foi preso, mas há que se dar esse crédito, foi esse reconhecimento. Não tem como dizer que não foi um grande dirigente e que levou o Brasil aonde chegou. Eu não sei, assim, não havia ali uma intenção, um propósito maior da Isabel de vou popularizar o vôlei, vamos tornar o vôlei popular. As coisas aconteceram. A Isabel foi jogar vôlei porque ali era onde ela podia se expressar. Eu até digo no livro que era mais ou menos assim o palco que ela encontrou. Ela precisava se expressar de alguma maneira e o vôlei, aquela quadra, era o palco em que ela se expressava como atleta e como pessoa. E ninguém chega aonde ela chegou, ao nível de excelência, sem disciplina. Ela era disciplinada, mas dentro dos horários dela. Bom, e do outro lado a gente tem o Mequinho, o maior enxadrista da história do Brasil, um grande mestre. Dá para dizer quase campeão mundial? Quase? Deixa para lá. Mas o ponto é que mesmo com uma figura como ele, considerado o Pelé do xadrez na época, a modalidade não prosperou no Brasil. Por que você acha que o Mequinho acabou sendo esse caso isolado, a gente pode dizer? Então, o Mequinho, outra diferença em relação a Isabel, o Mequinho estava num esporte que não teve um dirigente como o Nussmann. A Confederação Brasileira de Xadrez, CBX, ela sempre foi marcada por brigas internas, nunca teve alguém que se perenizou, como a Avelange na FIFA, ou o Nussmann no vôlei, depois no nível olímpico internacional. E isso fez com que a gente não tivesse, vamos dizer, uma fábrica, uma escola brasileira de xadrez. O Mequinho, ele fez inúmeras campanhas para a instalação de xadrez nas escolas. Ele conseguiu que alguns municípios aprovassem legislações municipais nesse sentido, tornando obrigatório o ensino do xadrez para crianças, mas não aconteceu em nível nacional como era, por exemplo, na União Soviética. O Mequinho também influenciou muitos jogadores. Não sei se as pessoas que viveram aquele período vão se lembrar do xadrez do Mequinho, que era fabricado pela Gulliver. Muita gente começou a jogar xadrez por causa do Mequinho. A onda Mequinho fez com que inúmeras pessoas pegassem peças, pegassem um tabuleiro pela primeira vez, e muitas dessas pessoas depois se tornaram os atuais grandes mestres. O Mequinho foi o primeiro grande mestre brasileiro, hoje são 15, mesmo número que tem a Islândia. Mais ou menos, a Islândia tem a população, deve ser um pouco menor que a população de Franca, que você citou no começo. 400 mil habitantes. Praça pública, na Islândia tem aqueles tabuleiros em que as pessoas fazem os peões. Tem, aqui tem, né? E ninguém joga, mas tem o tabuleiro. Eu vi no Rio de Janeiro. Tem 700 mil pessoas. 700 mil. Acho que era 400 mil lá atrás, na época do Não, livro. então já deve ser 400 mil. É que eu tinha esse número na cabeça, talvez você esteja mais quente. É que eu fui à Islândia, eu recomendo, que viagem incrível, que barato. Mas, enfim. Minha mãe foi recentemente também. E então o Mequinho ele conseguiu influenciar várias pessoas, o Brasil foi formando novos grandes mestres, mas o fato de ele ter abandonado o xadrez em 1979, ter se convertido de forma tão fervorosa, ter escrito livros sobre o milagre de Jesus Cristo, isso fez com que a imagem dele ficasse um pouco esquecida no meio xadrístico,
E os jogos dele meio que não foram usados como exemplo durante muito tempo pelas gerações que foram surgindo ao longo dos anos 80 e 90. Então, a gente não conseguiu produzir esse número de grandes mestres que diversos outros países conseguiram. O melhor exemplo disso foi a Argentina. Em 1939, estoura a Guerra Mundial, justamente quando está tendo um campeonato, o equivalente ao campeonato mundial de xadrez, uma Olimpíada de xadrez na Argentina, em 39. Diversos grandes mestres de vários países. Eles não podem voltar de navio para a Europa, porque estoura a guerra. Ficam vários na Argentina, o principal deles era um polonês, mudou o nome para Miguel Najdorf, que vira o patrono da Escola Argentina de Xadrez. Ele é aproveitado pela Federação Argentina de Xadrez para propaganda. Vários jogadores surgem, um deles é o Oscar Pano, que é o arquirrival do Mequinho ao longo dos anos 60 e 70, e a Argentina tem mais que o dobro de grandes mestres de xadrez do que o Brasil, e a população muito menor. Então é uma questão de ter alguém, um dirigente, por mais que a ditadura tenha se apropriado desse slogan ou desse clima, a ditadura ou a Confederação Brasileira de Xadrez não foi capaz de aproveitar aquele ambiente para formar uma escola efetiva de xadrez. Então a gente não conseguiu colher os frutos dessa onda Mequinho. Que história genial essa da Argentina, eu não conhecia aqui. Que coisa. Agora Tá vamos no lá. livro também, ó. Pois é. Não, eu quero aqui declarar que eu não li ainda o livro não vou me vaiar, não, tá? Não, olha só, eu queria botar uma outra coisa na conversa, que é por que a gente escolhe certa história para contar. Às vezes, as razões, as motivações que nos levaram a escolher ou ser escolhido por essa história, a gente só vai descobrir depois. Você sacou alguma coisa depois, se auto-investigando, se analisando, de por que você foi para essa história? Não, realmente eu fui para essa história porque quando eu me deparei com a história, eu estava estudando. Depois não caiu nenhuma ficha, não. Não, é bem racional, Bial. Eu estava estudando técnicas de escrita de ficção, que eu estava pensando. Quando eu deparei com a história do Mequinho, eu vi que era um arco narrativo pronto. Era um arco narrativo perfeito, tinha todos os elementos que poderiam fazer uma boa ficção, um bom romance. Estavam todos ali e ninguém tinha feito. Você já está trabalhando no seu primeiro romance de ficção? Baseado em fatos reais, já. Baseado em fatos reais ou não ficção? Baseado em fatos reais. Ficção baseada em fatos reais. Eu vou misturar. Falar em xadrez, gente, para mim o maior livro que o Stefan Zweig escreveu chama-se Xadrez, uma novela de xadrez. Novela de xadrez. Novela de xadrez tem Saiu pela Fósforo aqui no Brasil. É um negócio extraordinário. É aqueles momentos da literatura em que a arte vira vida. É um negócio... Esse livro é uma das coisas mais espantosas que eu já li na vida. E é isso. Você não precisa gostar de xadrez, saber xadrez, mas você entra numa espiral. Eu já estou sentindo aqui que Paulo Werneck deu para você uma pauta em breve para o próximo programa com o Bial, que o Irá estará lá para falar sobre esse livro. Estou sentindo aqui. A novela de xadrez que o Bial citou é um livro pequenininho e tem um... É uma novela. E tem um outro que é um pouco maior, que é do Nabokov, sobre xadrez também. Também não precisa gostar de xadrez e é sensacional também. Não, o que eu ia dizer era os motivos e razões que eu descobri depois, assim, escrevendo e tendo escrito. Então, o que você descobriu depois, Bial, de escrever o livro da Isabel, sobre as suas motivações, além do pedido dos filhos? Pô, Anitta, desculpe, cara. Não era a minha intenção. Eu acho que como é que é? O uso do cachimbo, né? Aquelas coisas. Bial está se entrevistando, né? Não, cara. Agora ela acabou comigo. Não vou te responder agora. É assim, havia uma coisa afetiva, claro, com os filhos me pedindo que escrevesse e tudo mais, mas eu comecei a perceber que eu estava escrevendo sobre a minha história, porque o mesmo... É horrível esse chavão, mas o mesmo caldo cultural que formou a Isabel foi o que me formou. A Ipanema, da década de 60, eu, em geral, digo que a utopia, para a maioria das pessoas, é algum lugar no futuro. Eu não, eu nasci na utopia.
Eu nasci em 1958 em Ipanema. Eu nasci em março, em julho, João Gilberto gravou Chega de Saudade. Eu andava na rua, estava lá na esquina o Vinícius, o Tom, o Chico. Na praia, os atletas, artistas, intelectuais, todo mundo nu ali conversando e tal. Eu ouvindo aquelas conversas, Isabel, tudo isso nos formou, e tudo isso fazia parte de um projeto de Brasil que tinha beleza e que acabou. Vem 64 e esse projeto acaba. E aquele Brasil não vingou, não aconteceu, não existe, morreu. No entanto, ele deixou fantasmas por aí. Eu sou um fantasma, Isabel é um fantasma. Nós fomos formados por alguns valores, alguns anseios, alguns projetos em que nos levam adiante. Então, estou aqui assombrando vocês. Essa sua fala me lembra um pouco Ainda Estou Aqui e a casa da família Paiva. Aquela coisa de entra e sai de pessoas e a cena muito melancólica quando eles saem da casa, né? Enfim, achei que... Jogava bola ali também. Enfim, me lembrou muito, essa sua descrição me lembrou muito essa cena. E eu queria abordar com você, Pedro, um aspecto que me toca de forma bastante pessoal e acho que está muito no livro, que é a maternidade da Isabel. Me toca de forma muito pessoal, porque eu tenho uma filha de 7 meses que ela estava com tosse, então ela teve que ir embora porque estava muito vento para ela. Enfim, não ficou para ver a mãe. Recentemente, uma jogadora de vôlei do Fluminense, seu time de coração, aliás, né, a Priscila Eudes, ela apareceu jogando grávida de 6 meses, e profissionalmente mesmo, um jogo da Superliga, e muita gente ficou chocada. Mas há décadas a Isabel já tinha feito a mesma coisa, né? Ela, mãe de 5 filhos, conciliou a maternidade com a carreira. Então, se você puder falar um pouquinho sobre esse aspecto da vida dela, está buscando uma das fotos, né? A barriga da Isabel grávida, aqui tem uma foto, deve ter uma, aqui ela grávida jogando. A barriga da Isabel grávida rima com a barriga da Leila Diniz, na mesma Ipanema, que eu vi, Isabel também viu. A gente estava na praia quando chegou aquela mulher com a barriga de fora. Era um negócio considerado obsceno na época, que absurdo, mostrando a barriga e tudo. Olha só, gente, que coisa, né? Romoras, ou como é que é, né? E aí entra o senso comum, ululante, dizendo não pode, faz mal para a mulher, faz mal para a criança. Ninguém tinha procurado nem saber, assim. Então ela abriu ali uma discussão e uma mudança de mentalidade que também não se restringe ao esporte, assim, se restringe ao que pode uma mulher, além de ser mãe, o que pode uma mulher, além de ser profissional. Ela pode ser mãe também. E tal. Você já leu Matrescência? Não. Parece que vai ter que ler, parece que é Eu vi mães aí que leram, eu só fiquei ouvindo, eu tenho que ler, que eu ainda não consegui, mas é um livro que revela e aprofunda a condição da maternidade de uma maneira nunca antes feita. Mas Isabel, ela adorava ser mãe, adorava. E era isso, paria, 3 meses depois estava jogando. Era lindo. É lindo mesmo. E falando sobre o Mequinho, né, o Irá, o que acabou marcando o fim do auge da carreira dele, como você falou, foi uma condição de saúde, aí até dá para discutir saúde física ou mental, né? O livro até tem essa abordagem, mas fato é que ele teria tido esse diagnóstico de uma doença grave que comprometia o sistema nervoso e os músculos. Tinha gente que achava que, na realidade, se tratava de uma questão de saúde mental. Achei muito interessante, inclusive, essa parte do livro. E, no auge da doença, ele decidiu se dedicar à religião católica. Eu queria que você falasse um pouco sobre como essa virada de chave para a religião marcou a trajetória dele. Você falou, ele acabou um pouco escanteado. Você também aborda no livro como o xadrez, muitas vezes, ele é tratado como um hobby de pessoas peculiares, e como isso também acabou estigmatizando de alguma forma. O próprio Mequinho acabou criando um estigma para o xadrez. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa associação entre xadrez e loucura
ela existe muito antes do Mequinho, muito antes do Bob Fischer nos Estados Unidos, está nesse livro do Zweig, está no livro do Nabokov. Ela vem pelo menos desde o século XIX, quando teve o primeiro jogador internacionalmente famoso, que era o Paul Morphy, um americano. E eu tento no livro mostrar que essa relação ela é bastante injusta. Muita gente acha que o xadrez deixa as pessoas doidas. Tem gente séria que falou isso, o Miguel de Unamuno, um filósofo espanhol aficionado por xadrez, falava isso. Muitas outras pessoas falaram depois, mas eu fui atrás de estudos de psiquiatras, neurocientistas, antropólogos, para tentar mostrar que essa relação não existe. O que existe, talvez, que eu acho uma explicação bastante bonita, é que o xadrez é um esporte muito mais receptivo do que todos os outros. Você não precisa ter nenhuma qualidade social para jogar xadrez. Então é um jogo que recepciona muito bem pessoas que não gostam de falar, que são tímidas, que não têm traquejo social, ou que estão no que hoje se chama desse grande espectro autista. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar nerds, você foi nerds, adiante. Nerds de em geral, sem dúvida. O xadrez recebe todas essas pessoas muito bem. A Anitta está olhando ali, o Piau vai perguntar. Não. Pelo amor de Deus, o entrevistador aqui é depois você pergunta para ele com que idade o Mequinho está e onde é que ele está morando. Eu procurei no Google. Vamos lá, ele perguntou, eu vou responder. Ele não é o entrevistador, eu não escrevi o livro. Ele mora em Taubaté. Não tô certo. Que idade ele tem? Ele está com 79 anos, com 74. Eu errei um pouquinho, mas é isso. O Mequinho é de 52. Mas a questão da saúde mental ou do abandono dele é o seguinte. Existem muitas especulações, porque as pessoas que estavam lá no torneio que ele abandonou em 1979 eram presas a alguns fatores. O primeiro, o Mequinho não tinha divulgado a doença dele claramente para ninguém. Então, pouca gente conhecia a doença numa época em que não existia rede social. Então, obviamente, ninguém ficava acompanhando o dia a dia do Mequinho. E eu, na minha apuração, eu mostro como ele sofreu bastante fisicamente. Que não quer dizer que ele tinha, de fato, a doença. Quer dizer que ele tinha sintomas muito semelhantes aos da doença. Outra coisa é que quem estava no torneio eram enxadristas. E os enxadristas sabem muito bem que jogador de xadrez adora inventar desculpa para a derrota. Mais do que em outros esportes, porque o xadrez é um esporte individual, todas as informações estão disponíveis para os dois jogadores. Quem perde é, de fato, derrotado. É muito difícil você alegar desculpas do tipo kick da bola, interferência, VAR, né? Não dá para culpar o VAR, o juiz, nada disso. E o que está em jogo é o cérebro, é o ego. Quem perde se sente derrotado no ego. É um abalo emocional terrível. Então tem os jogadores de xadrez dizem que é quase impossível encontrar um enxadrista que tenha perdido um jogo estando completamente saudável. Então, sabendo disso, eles achavam que o Mequinho estava inventando desculpas para o fato de ele ter perdido em 1977 para um soviético chamado Polugaevski no play-off do Campeonato Mundial. O Mequinho era o favorito naquele confronto, era cotado para ser pelo menos chegar à final, e perdeu um jogo em que ele era melhor, e as pessoas acham que o Mequinho amarelou e que depois começou a procurar desculpas. E a doença do Mequinho aparece logo depois dessa derrota de fato. E ela vai se agravando ao longo dos meses, a ponto de o Mequinho ficar em casa e ninguém saber dele. Pode ser uma depressão, pode ser uma outra doença psiquiátrica, pode ser um problema de saúde mental, mas havia sintomas físicos que muita gente não conhecia. Então, quando ele abandona, muita gente acha que é só uma desculpa. E ao longo da década de 70, o Mequinho foi tendo uma série de comportamentos excêntricos, extravagantes, assim como o Bob Fischer. O Mequinho, de certa maneira, imitava o Bob Fischer, que era o seu ídolo. Fischer é o campeão das idiosincrasias no xadrez moderno, xadrez ao longo do século XX, e o Mequinho imitava muitas dessas idiosincrasias. Então, era natural que as pessoas fizessem algum tipo de associação entre comportamentos excêntricos e enxadristas. E muitos enxadristas procuraram se afastar dessa imagem do Mequinho. Então, isso certamente acaba comprometendo esse legado.
E eram tempos em que se falava algo assim, o sujeito amarelou, sem que isso fosse uma declaração, fosse visto e lida corretamente como uma declaração desumana, né? Dizer, então a Biles, Simone Biles amarelou. Quem é que vai dizer isso? Hoje em dia, nesse sentido, a gente melhorou. Eu não vou me lembrar agora que é daquelas coisas de Instagram e internet que você vê e você não guarda o nome. Mas uma cena que me impressionou muito foi um grande mestre do xadrez que perde uma partida para um jovem desafiador e chora convulsivamente. 2024, Mundial de Rápidas. Uma cena, acaba o jogo, vai todo mundo embora, ele fica aos prantos diante do tabuleiro ali, chorando. Essa coisa da loucura me ocorreu, não no livro da Isabel, mas no livro da Luísa Helena. Eu faço uma pensata, com perdão da pensata, que a inteligência ela se mede muito pela capacidade de identificar, estabelecer padrões, associar uma coisa a outra, fazer associações. Assim funciona a inteligência. Quando essas associações, esses padrões começam a extrapolar, essa inteligência vira loucura, né? O jogador de xadrez não trabalha com padrões também o tempo inteiro, encontrando e buscando. Talvez a coisa da loucura não venha um pouco por aí. É possível, é o que eu falei. O jogador de xadrez o grande mestre precisa ter pelo menos 50 mil posições que são padrões na cabeça. E ele precisa ser capaz de bater o olho e associar aquilo a um padrão conhecido. Anitta? Não, então, eu vou aproveitar aqui uma pergunta do João Paulo Mansur, que é repórter de jornalismo júnior da ECA USP, está aqui. E aí ele fez uma pergunta que para você, Uirá, que você responde também no começo do livro, né, no prefácio, que é sobre o Gambito da Rainha, porque o Gambito da Rainha fica passando ali, né, a pessoa imaginando ali as jogadas, enfim, vocês sabem. Quem assistiu fica lá mostrando a jogada que está pensando o tempo todo. Eu acho que isso ilustra muito bem o que o Bial está falando, né? Ele quer saber se você enxerga a similaridade entre as histórias, né? Crianças prodígio nos anos 50 e 60, que ficam muito famosas por causa do xadrez e viram símbolos nacionais em tempos difíceis geopolíticas, a Guerra Fria nos Estados Unidos e a ditadura no Brasil. Então, eu vou fazer primeiro essa pergunta, depois tem a outra que é para os dois. Sim, tem muito a ver. Mas você teve a ideia antes de sair a série. Vou te defender aqui. Bem, obrigado por dizer isso. Eu ia falar a mesma coisa, não vou repetir o disclaimer, mas saí na frente da série. O Gambito da Rainha é curioso, ele é um livro do Walter Tevis, americano, 83 ou 84. É um livro de ficção. E cita pouquíssimos jogadores reais no livro. São 200 e poucas páginas. O Henrique Mecking está lá. Ele cita o Mequinho como um dos jogadores que são estudados pela Elizabeth Harmon do livro. A Beth Harmon do livro, ela estuda partidas de jogadores inventados e jogadores reais. E o Mequinho está lá entre os jogadores que ela estuda. Então, eu suponho que o Walter Tevis conhecesse a história do Mequinho. Obviamente, ele conhecia a história do Bob Fischer, e as histórias são muito parecidas. Prodígios, com flerte com a excentricidade, que são colocados dentro do tabuleiro mundial em nome do próprio país, numa disputa contra os soviéticos. É a mesmíssima coisa. O que eu acho é que as façanhas e as desventuras do Mequinho são muito superiores às da Elizabeth Harmon. Então, acho que Entre Bispos e Reis dá uma série muito melhor que Gambito da Rainha. E também a curiosidade que eu aprendi é que a tradução da jogada do Gambito da Rainha é errada. Não é isso? A tradução é errada. A gente, em português, usa dama, não rainha, por uma razão simples. Na notação do xadrez, a gente usa o D para rainha, porque o R é para o rei. É a mesma letra e aí ele confundiria. Pergunta para ele se... Não, pergunta você, fica à vontade. Não, se já querem comprar os direitos para adaptar, ficcionalizar a história. Isso é um negócio? Se você estiver interessado... Conversar ali. Não querendo valorizar o passe, mas já tem gente interessada. Não quer dizer que eu vou cobrar mais caro de você só por causa disso. Deve ser o Rodrigo.
Não vou citar nomes nem sobrenomes, não vou falar se tem Teixeira depois de Rodrigo. Tem, Ainda mais, quem ainda mais? mas tem duas pessoas interessadas, ainda bem. Eu tô só me aconselharam a ter calma, a esperar. Quem me aconselhou foi a Carla Madeira. Ela falou, olha, uma das coisas que eu me arrependo é de ter vendido o direito muito cedo. Fico um pouco ansiosa e tal, e aí vou esperar. Vou esperar porque ela me falou para esperar. Bom, biografias são ferramentas de memória. Mas antes, se alguém tiver mais perguntas, quiser mandar, ainda dá tempo, tá? Então, quem quiser levantar a mãozinha. A minha mãe quer fazer uma pergunta, aparentemente. Biografias são ferramentas de memória. A Isabel nos deixou em 2022, é falada, lembrada, conhecida. Quem nunca ouviu falar da Isabel do vôlei? Você sabe que eu me surpreendi. Não pode um ser. monte de gente nunca ouviu Não pode falar. ser. Tem toda uma geração que nunca tinha ouvido falar. Eu Leiam falo o com um livro. monte de jovem e perguntam quem? Isabel do vôlei? Eu fiquei pasmo. Eu E, tô aliás, pasma. me enchi de gana para escrever por causa disso também, porque eu acho que... Como assim, gente? Olha, a gente anda em tempos muito esquecidos. Esquecidos, No Brasil, que já de 10 em 10 anos esquece tudo que aconteceu nos últimos 10 anos. Mas, para ser sincera, antes do livro do Irá, eu nunca tinha ouvido falar do Mequinho. Eu vou fazer um teste, tá? Antes do livro do Irá. Quer ver? Antes do livro do Irá, quem nunca tinha ouvido falar do Mequinho, além de mim? Ó, são muitas mãos, ok? Mãe, Ah, legal isso você conhecer, você estava viva. Então, não me venha com essa. Então, Isso é incrível, o Mequinho... é impressionante. Então, Quem eu nunca queria ouviu ouvir- falar de Emerson Fittipaldi? Quem nunca ouviu? Não. Todo mundo ouviu. Porque era do mesmo top, gente. Era a Então, eu mesma queria que coisa. vocês falassem sobre os desafios. Então, no caso do Pedro, de construir a memória de alguém tão conhecido. Peraí, eu vou repetir. No caso do Pedro, de escrever sobre alguém tão conhecido. E, no seu caso, irá alguém que acabou quase optando pelo esquecimento. Aí? Eu vou. Tá bom. Não, qual foi a pergunta? Eu vou responder se você tenta intuir a pergunta e aí você responde na sequência. Boa. Aquele Então, Jeopardy, o né? desafio de escrever sobre... Estou te dando a dica. O desafio de escrever sobre alguém, no meu caso, desconhecido, que é diferente de escrever sobre alguém tão conhecida como a Isabel do vôlei, no caso do Bial. Para mim, o Bial começou respondendo a questão da Gana. Isso, para mim, foi muito interessante, de fato. Eu comecei a fazer o livro e eu comentava com as pessoas. Eu estou numa idade que eu já tenho amigos mais velhos e mais novos. Eu tenho 45 anos. Então, quando eu comentava com pessoas mais velhas do que eu estava fazendo uma biografia, as pessoas, pô, legal, de quem? Aí eu falava Mequinho. Pessoas mais velhas, nossa, o Mequinho. O que aconteceu com ele? Ele está vivo. Que fim levou, Milton Neves? E era ótimo. As pessoas mais novas, pô, que legal, tô vendo uma biografia de quem? Eu falava Mequinho. Era meio estranho. Ninguém sabia quem era o Mequinho. E aquilo, para mim, foi muito interessante. E você sabia quem era o Mequinho Eu já tinha antes daquele vídeo do Xadrez Brasil no YouTube? Eu já tinha ouvido falar do Mequinho como eu tinha ouvido da forma preconceituosa, tinha ouvido falar, um jogador de xadrez meio maluquinho, foi o único bom jogador que o Brasil já teve. Eu resolvia problemas de xadrez no jornal quando eu era pequeno e eu já tinha ouvido falar por isso, mas só por isso. Não sabia nada além disso. Mas muita gente não sabia nem isso, que era um jogador de xadrez, o que é surpreendente. Então isso para mim foi muito interessante porque acrescentou, acho que como o Bial falou da gana de escrever, acrescentou uma camada de importância para o que eu estava fazendo. Eu não comecei a escrever porque poderia resultar no resgate de uma figura super importante para o país. Eu comecei a escrever porque era uma ótima história e eu queria escrever uma história. Mas acabou tendo essa nova camada. O livro passa a ser também, como você falou, o resgate de um personagem. A biografia passa a compor também a memória de ídolos do esporte brasileiro. O desafio de escrever um livro sobre alguém desconhecido ou sobre alguém conhecido é uma oportunidade para o escritor e para o leitor. Porque o leitor, quando vai ler uma história sobre alguém supostamente desconhecido e alguém que já foi muito conhecido,
E falando de um passado não tão remoto, ele começa a reconhecer traços desse passado, desse Brasil descrito no livro, no presente. E tem a oportunidade de entender coisas que estão acontecendo e por que acontecem, desde quando acontecem, a partir desses parâmetros que são oferecidos por você. Ou seja, era desconhecido, mas aí a pessoa acaba descobrindo que não era tão desconhecido assim. É que me veio aquela palavra, aí vai ficar soando muito snob, que é uma palavra alemã sobre o que não é familiar, né? Você percebe que é familiar. E quando você escreve sobre alguém conhecido, a pessoa que está lendo vai perceber que não conhecia nada daquela pessoa que achava que ela conhecia. E descobre muitas camadas, além do conhecido, do público, entrando numa intimidade que só o livro pode oferecer. Porque, como disse brilhantemente meu querido e falecido foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz. Aquele escritor que fez Trilogia de Nova York, Invenção da Solidão. Pô, como é que tu esquece, cara? O Paul Auster me falou assim, o encontro, o único lugar em que é possível o encontro da mais extrema intimidade entre dois estranhos é entre um leitor e o autor de um livro. É tão bonito isso. Né? Bonito. Mais uma? Bom, essa pergunta, que é da minha mãe, que eu sei que eu reconheci a letra, ela basicamente é o seguinte, me comprou que eu sou filha dela, porque essa era a minha pergunta também. Então, o Mequinho leu seu livro? Você sabe? Sabe que a minha relação com o biografado não foi das melhores, e acho que essa é uma das razões pelas quais o Rui Castro recomenda que você espere a pessoa morrer. Para ela não te odiar, né? Porque, de fato, a pessoa viva pode criar problemas. O Robert Caro fala isso e ele dá estratégias para lidar com a dificuldade de biografar uma pessoa viva. E eu segui parte dessas estratégias, que era fazer entrevistas ao redor do biografado antes de tentar o biografado. O que aconteceu foi que, quando eu fui falar com ele a primeira vez, ele foi receptivo, por meio de intermediário, topou da entrevista, meia hora depois ele avisou que não poderia. O Mequinho, desde 79, ele seguia pelo senhorio de Jesus Cristo, que significa que ele baseia todas as ações dele no que diz a Bíblia e no que ele interpreta como sendo o que diz Jesus. E o Mequinho também diz que tem o carisma, o dom do Espírito Santo de falar em línguas estranhas e interpretar línguas estranhas. Então ele conversa com Jesus para todas as decisões. E Jesus teria dito para o Mequinho não dar entrevista para o livro nesse momento, porque o Mequinho não terminou de cumprir as missões de conversão religiosa dele. O Mequinho disse que só daria entrevista depois. Ao longo da biografia, eu fiz uma entrevista com o Mequinho pela Folha de São Paulo, quando o Mequinho completou 70 anos de idade, 50 anos de grande mestre. Ele deu essa entrevista. No meio da conversa, ele associou o nome à pessoa, era por Zoom, era meio da pandemia, mas ele continuou a conversa. E, ao longo do meu trabalho, a irmã mais velha dele me respondia perguntas. Quando ela não sabia, ela mandava para o Mequinho, que respondia para ela, sabendo que era para mim, ela mandava para mim, e foi feito dessa forma. Quer dizer, eles estavam burlando a indicação de Jesus Cristo. Né? Mas aí... Eles que se resolvam. Eles que se resolvam. E aí, o que aconteceu foi que, no fim, quando eu estava apurando a fase do Mequinho no seminário de teologia, o Mequinho me ligou pela primeira vez e falou que queria que eu parasse o livro. A vantagem de eu não estar fazendo uma biografia feita a pedido dele, nem contratado por ele, é que ele não era meu chefe, então eu não precisava parar. Não vou contar o que foi que eu descobri, mas está no livro, então... Né? Bom de spoiler, né? Bom de venda. Cliffhanger. Eu uso várias técnicas narrativas. E aí a gente ficou com essa relação estranha a partir daí. E o que eu fiz quando eu terminei foi enviar para ele, autografado. Qual foi a dedicatória que você escreveu? Pô, uma relação íntima, né? Entre o escritor e o... A dedicatória está na capa do livro. Não, eu
Aquela que ele escreveu para mandar para... Gênio brasileiro do xadrez. Não? E eu mandei para ele e eu sei porque ele falou para uma pessoa por áudio de WhatsApp, e essa pessoa mandou para uma outra que mandou para mim. E ele disse que leu partes, eu acho que ele leu tudo. Ele falou que está muito bem pesquisado, que ele achou que está muito bom, mas que ele não tem nenhum interesse nesse livro, porque ele acha que o meu livro compete com os livros dele. Ele vende o livro Como Jesus Cristo Salvou a Minha Vida e outros 2 livros de partidas comentadas. Tem absolutamente nada a ver com o meu livro. Eu acho que o meu livro resgata a figura do Mequinho e, se for fazer alguma coisa pelas vendas, é aumentar, porque pode melhorar o interesse na figura do Mequinho. Ele ainda não percebeu dessa maneira, espero que ele mude de opinião ao longo do tempo e possa passar a ler o livro ou falar que leu sem subterfúgios. Mas deve ser muito estranho você ler um livro que alguém escreveu sobre a sua vida, né? Por melhor que seja o livro e as intenções do autor, deve ser esquisitíssimo. Até porque você é obrigado a revisitar a sua própria história. Tem coisa que você só quer esquecer. E né? É tão bom se esquecer, né? Exato. E o que a família da Isabel achou do livro que você escreveu, Bial? Eles gostaram, até onde eu sei, gostaram. Jesus não Pedro, meu xará, que é o filho que é mais parecido com ela, assim, de personalidade, gostou, foi bastante vocal. Não, eu acho que eles acharam bacana. Não sei se vibraram assim, gostaram, acharam bacana. É um livro muito amoroso, né? É muito amoroso. Quando você falou ode, é bonita essa palavra de palavras cruzadas, né? 3 letras e tal. É uma elegia, né? É mesmo. E cheio de sentimento poético, né? Que tem uma coisa meio... É amor. Né? Para sua irmã. Para minha irmã, como se fala, mermo. Cuidado, ficou meio perigoso isso ultimamente, você sabe, né? O quê? Essa coisa de chamar de meu irmão, tal. Ah, é verdade. A gente namorou, né? Isso não está no livro. Não. Isso que eu ia falar, não pôs no livro. Não, eu insinuo ali. Não está muito insinuado, não. Tá claro. Não. 2 contra 1. Cortado isso. Mas éramos muito meninos quando a gente namorou. Ela era virgem, eu acho que eu também. Então, foi só um namoro. Terminaram também... Amicíssimos, assim. Não, super virgens. Pois é, terminamos virgens. Mas foi... Eu ia falar que foi sorte, não, mas foi um lance do destino, porque o próximo namorado, que foi o primeiro amor sexual, ela ficou grávida, foi a Pilar. Bom, acho que está um bom jeito, né, de fechar a informação que não está no livro. Então... Senão, daqui a pouco a gente vai estar começando a falar de sacanagem. Pessoal, eu quero agradecer muito mais uma vez a equipe da Feira do Livro pelo convite para mediar essa mesa incrível. Agradecer Pedro Bial, o Irá Machado. Agradecer aos nossos intérpretes de Libras. Tem um faltando, que eu vi que foram 3. Eu vou agradecer aos nomes que eu tenho aqui, tá? O Cleiton Bezerra e a Rosana Olani. Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que acompanharam a mesa. Ambos estarão na tenda da Livraria da Travessa, autografando os livros. Então, vocês podem ir para lá, para quem ainda não comprou, comprar os seus exemplares e pegar o autógrafo dos 2. Se alguém tiver uma caneta aqui, eu gostaria de furar a fila, porque eu estou com os meus livros. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451,
da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!